irmãos, hoje eu vou trazer alguns temas que talvez sejam os mais complexos da fé cristã. Mas é o tema talvez mais fundamental da fé cristã. Vamos falar hoje sobre a Trindade. Pergunte para o seu irmão assim: você sabe o que é a Trindade? É isso que nós vamos falar, né? Os irmãos, quando eles entraram na igreja, que eles preencheram a ficha, tem o quarto credo, vou ler para você aqui, que diz o seguinte: cremos que Jesus Cristo, cremos que Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, que subsiste eternamente em três pessoas, iguais em poder, amor e santidade, razão porque só a Ele deve ser prestado todo culto e adoração. Meus irmãos, sobre esse tema que nós vamos falar hoje, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí, continua. Vamos parar aqui, eu vou ler novamente. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Vou parar aqui. A criação e a Bíblia inicia-se com esses dois versículos, que eles têm uma profundidade gigantesca. Eu poderia ficar aqui horas pregando somente sobre esses dois versículos. O que é a terra sem forma e vazia, e o que é no princípio. Mas o que eu busco aqui hoje dizer é sobre a última parte desse versículo, que ele mostra exatamente que o Espírito Santo de Deus e todos os demais estavam presentes no ato da criação. Observe que fala que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso, meus irmãos, se você abrir, pode abrir aqui em James, para o pessoal acompanhar com mais tranquilidade, tá? Eu pedi para que ela ler, porque hoje é muito mais denso a pregação, então a gente vai exigir um pouco mais de atenção dos irmãos. Então nós vemos aqui no versículo 2 que havia o Espírito Santo de Deus pairando sobre a face das águas. Chegamos à primeira conclusão clara, de que o Espírito Santo de Deus, ele não estava somente no Novo Testamento, mas ele já estava no princípio da criação. E, portanto, chegamos ao primeiro princípio, de que o Espírito Santo, Deus e o Pai já estavam desde o início. E a prova disso é lá no versículo 26, que diz o seguinte, quando ele termina, ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todas as coisas que rastejam sobre a terra. No versículo 26, observe que a palavra aqui é façamos, e é no plural. E o mais interessante disso tudo, quando nós vamos analisar, é que dentro do hebraico só existem, no português, duas palavras que definem o plural. Temos ali o e nós. O nós geralmente é mais de dois. Só que é interessante que no hebraico ele é utilizada a palavra, tem três palavras para definir o plural, que é o singular, tem o dual e tem o plural, que é mais de dois. Então, quando no hebraico se fala a palavra, por exemplo, um casal, é dual, porque são dois. Mas quando se fala mais de dois, é plural no hebraico. E é interessante que essa palavra que ela é utilizada aqui, façamos o homem à nossa imagem, é essa palavra que define três pessoas, e não duas, como era dual. Então nós vemos que na criação
Deus já estava presente. Na criação, vemos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam presentes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vemos também, meus irmãos, aqui em João 1, a partir do versículo, abra sua Bíblia em João capítulo 1, vai confirmar aquilo que nós dissemos, que é a criação. João 1. João 1 diz o seguinte: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Observe aqui em João capítulo 1, que ele confirma aquilo que nós acabamos de ler em Gênesis 1, de que o próprio Deus, o Filho e o Espírito Santo de Deus já estavam na criação. E existem muitas heresias que são tratadas quando nós falamos de Trindade. Existem aqueles que acreditam que a Trindade são formas de atuação de Deus diferentes na história. O que pode ser em parte verdade, mas biblicamente ele é errado, porque Deus ele sempre esteve presente na história em todo o tempo. Vemos isso aqui em Gênesis capítulo 1, quando fala que façamos o homem à nossa imagem. A criação é produto de uma escolha não de um, mas da Trindade que é os três. E por isso, meus irmãos, que muitas vezes o tema da Trindade é um tema que não é abordado em muitas igrejas. E exatamente pelo grau de complexidade, porque nós queremos encaixar aquilo que nós entendemos sobre Deus dentro de uma lógica humana. E se eu te falar que existem 3 pessoas que são apenas um, e um que são 3 pessoas, na nossa lógica humana, isso não é possível. Mas a lógica da Trindade é exatamente essa. É um único Deus, e ao mesmo tempo 3 que representam apenas um, e eles são adorados de igual forma. E é isso que aqui ele vem dizendo, né? É um interessante ainda em Gênesis capítulo 3, versículo 22, que ele diz, muito interessante também no plural. Quando o homem ele cai, ele utiliza assim 3:22. Ele fala: eis que o homem se tornou como um de nós, para conhecedor do bem e do mal. E agora eles não estendem sua mão e tome também a árvore da vida, e comam e vivam para sempre. Ou seja, observe de novo que quando ele vai se referir sobre a queda do homem, ele fala em plural. O homem se tornou como um de nós. Então nós vemos claramente que o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo estava presente em todos os elementos da criação, em todos os elementos da vida. Então nós não podemos chegar a uma conclusão de que o Espírito Santo de Deus apareceu somente em Atos capítulo 2, porque não é a verdade bíblica sobre isso, porque o Espírito de Deus já pairava sobre a face das águas. Vemos ainda, não precisa abrir sua Bíblia, em Salmos 33:6, que novamente ele fala o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Mais uma vez, aqui nós vemos que toda a criação foi feita pela boca do Espírito Santo de Deus e do próprio Deus. Vemos ainda em Salmo 104:30 que diz o seguinte: envias o teu Espírito e não criadas, e assim renovas a face da terra. Novamente, envias o teu Espírito. Salmo 104:30. Nós vemos então que o Espírito Santo de Deus, ele esteve presente em todo o período do Antigo Testamento. Não podemos apenas chegar à conclusão de que o Espírito Santo de Deus apareceu misteriosamente no Novo Testamento e simplesmente as coisas se resolveram. Isso é um desconhecimento bíblico da doutrina da Trindade. E aqui, meus irmãos, há muitas teologias que surgiram acerca disso. E aqui eu cito algumas. Os Testemunhos de Jeová, eles creem
que não existe o Espírito Santo de Deus, que ele é uma força ativa de Deus, e não uma pessoa da Trindade. Eles creem que Jesus, ele é uma pessoa que tem início de dias, que foi criado pelo próprio Deus. Isso tira a divindade do próprio Jesus. Isso é que os testemunhos de Jeová creem. Os mormons creem que também Jesus nasceu lá nos céus e que é finito. Isso automaticamente atrapalha em toda a teologia cristã. Por quê? Se Deus tem início de dias, então ele não é onisciente. Se Deus ele tem fim de dias, ele não é onipresente nem pode ser onipotente. Observe, uma só teologia, quando não aplicada, ela atrapalha todos esses elementos que são de Deus e da divindade. Os mormons, que é os testemunhos de Jeová e várias outras seitas e heresias, elas pregam seja um único Deus, que no caso, ignorando a figura do Espírito Santo e colocando Jesus em um grau de um pouco mais afastado, ou os mormons que muitas vezes creem, até mesmo, pasmem, de que depois seremos como deuses. Sim, é isso que os mormons creem. Os mormons colocam lá que depois, quando chegar lá no céu, você vai ser um Deus, e aí você vai ter outros planetas. Olha que viagem. Aonde vem isso na Bíblia? Nada. A Bíblia não nos dá clareza sobre esses assuntos. E tem certas coisas, meus irmãos, que nós temos que ver essas verdades bíblicas e não buscar compreender sobre a lógica humana. Porque muitas vezes, quando nós tentamos observar e usar analogias humanas para explicar um Deus que é infinito, nós não vamos compreender. E há milhares de analogias possíveis. Aqueles que falam que a Trindade é como o ovo, que é a casca, a gema e o meio, a clara. Eles falam essa simbologia, mas ela é falha porque ela ignora que cada indivíduo ele tem a sua personalidade, sua distinção, sua autonomia. Existe ainda aqueles que falam que ele é como o sólido, líquido e gasoso. Também ele é complexo, exatamente porque ele esquece que cada um dos três pode subsistir ao mesmo tempo. E nessa analogia também não seria possível. Observe que todas essas analogias humanas que muitas vezes utilizamos para expressar o que é Deus, ela tem dificuldades na doutrina bíblica. Continuando, ainda vemos em Isaías 48:12, abra sua Bíblia, em Isaías 48:12. Se você, meu irmão, nunca ouviu esse tema da Trindade, saiba que é um dos temas mais importantes da fé cristã. É um dos temas que definem aquilo que você é cristão. Eu não digo nem protestante, é cristão, porque católicos também creem na Trindade, evangélicos da raiz bíblica também creem na Trindade. Então, se você não entende a Trindade, ou se você não entendeu ainda a Trindade, a oportunidade de você entender isso é hoje. Exatamente é uma doutrina bíblica. Isaías 48:12 assim diz. 48:12. Escuta-me, ó Jacó e Israel, a quem chamei. Eu sou, também sou o último. Minha mão também tem colocado o alicerce na terra, e a minha mão direita tem medido os céus. Quando eu chamo, eles se levantam juntamente. Todos vós congregai-vos e ouvi. Quem dentre eles tem declarado essas coisas? O Senhor o tem amado. Ele executará seu desejo sobre a Babilônia, e o seu braço será sobre os caldeus. Eu tenho falado sim, eu tenho chamado, eu tenho trazido, e ele fará o seu caminho próspero. Aproximai-vos de mim. Eu ouvi voz disto. Eu não tenho falado em oculto desde o princípio. Desde o tempo que isso era, lá estou eu. E agora o Senhor Deus e o seu Espírito me tem enviado. Observe a sutileza das palavras. Ele não fala, Deus enviou o seu Espírito e o seu Espírito. São dois indivíduos diferentes. Deus é o seu Espírito. O que prova que aqui o Espírito Santo de Deus, ele é uma pessoa independente da Trindade, uma pessoa própria da Trindade.
versículo 1. Isaías 61, versículo 1. Aleluia. Assim diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Observe, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, Jesus aqui é uma referência de Jesus, continuando. Porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. Ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que planteiam, para nomear aqueles que planteiam em Sião, para dar-lhes beleza em lugar de cinzas, o óleo de alegria em lugar de pranto, a veste de louvor em lugar de espírito de opressão, para que eles possam ser chamados árvores de justiça e plantação do Senhor, para que Ele possa ser glorificado. Aleluia. E eles edificarão as ruínas antigas, eles irão levantar escombros do passado e repararão as cidades devastadas e os escombros de muitas gerações. Meus irmãos, aqui essa mensagem é o próprio Jesus depois que fala. E não precisa abrir sua Bíblia, mas Jesus ele repete esse versículo em Lucas 4, do 14 ao 19. E Jesus ele vem dizendo exatamente de 61 aqui, que lemos em Isaías. E observe a sutileza dessas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor tem me ungido para pregar boas novas ao pobre. E não é apenas o pobre, aquele pobre financeiramente, mas é o pobre de espírito, que necessita do Espírito e de Deus para entender mais do Senhor. E ele continua: ele tem me enviado para atar as feridas do dilacerado, para proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão para aqueles que estão encarcerados. Olha, que prisão é essa? Não é uma prisão física, é uma prisão espiritual, porque a Bíblia nos diz que o Senhor nos libertou do império das trevas. Esse Senhor que nos libertou aqui em Isaías 61, nos libertou do império das trevas, de toda a prisão que havia em nós. Isso foi uma ordem do próprio Deus, que foi executada através de Jesus, na obra redentora também do Espírito Santo de Deus. Vemos aqui em Isaías 61 a atuação dos três na pessoa do Filho, em um projeto feito pelo próprio Deus. E ele continua no versículo 2: para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os que planteiam. Ou seja, Jesus, ele veio anunciar esse dia de que ele vai vir, e ele vai voltar, vai buscar a sua igreja, e vai exercer esse juízo sobre a terra. Mas esse plano feito pelo Senhor Jesus, ele é um plano do próprio Deus, enviado através do Espírito Santo de Deus. Observe aqui que não há como ignorar todas essas três pessoas que aqui subsistem, que aqui estão manifestas, que aqui estão atuando em todo o plano redentório, em todo o plano de salvação. Nós precisamos entender essa profundidade bíblica, precisamos entender aquilo que o Senhor muitas vezes tem nos ensinado, mas muitas vezes nós não queremos compreender a profundidade da Trindade. Queremos ir aos cultos e ouvir muitas vezes palavras de bênçãos, palavras de muitas vezes de regozijo, e glória a Deus por isso, tem momentos para isso. Mas nós não queremos entender a grandiosidade do Deus que nós adoramos e servimos. Se nós não conseguimos compreender aquilo que o Senhor nos revelou através das Escrituras, se nós não procuramos saber mais sobre isso, como que chegaremos no céu e adoraremos a um Deus que não sabemos quem Ele é? Se não sabemos quem o nosso Deus é, se não sabemos o que Ele faz e como Ele tem atuado em nossas vidas, como que nós adoraremos a este Deus? Como que nos prostraremos a esse Deus? E por isso que muitas vezes
nós preferimos não falar muitas vezes nesse tema. Porque muitas vezes as pessoas elas falam assim, não, eu já sei que é Trindade, eu compreendo perfeitamente. Mas muitas vezes elas caem em armadilhas que negam exatamente a Trindade de Deus. Um exemplo disso é a doutrina, por exemplo, que crê no unitarismo, que crê que somente tem Deus, como eu acabei de citar algumas heresias disso, que professam essa única doutrina e falam que as demais não. E aquelas outras doutrinas que creem que são três deuses e que nós somos monoteístas, porque adoramos três deuses: Deus, o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo. Aí tem gente que crê que são três deuses e nós adoramos a três deuses. Pessoas que estão na igreja há anos e não compreendem o que é a doutrina da Trindade, que é uma doutrina básica. E ela é tão básica e tão necessária que a criação começa falando: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se não fosse necessário, não se começaria a relação da criação exatamente por uma das figuras que só seria demonstrada lá em Atos capítulo 2, que é o Espírito Santo de Deus, que sempre esteve atuando. Mas nós só vamos começar a entender e compreender a partir de Atos capítulo 2, quando nós tivemos os Pentecostes. Vemos então que é uma verdade bíblica de que há um só Deus. Quero mostrar para mim aquela imagem, e eu peguei uma imagem representativa para nós entendermos muito bem o que é a Trindade. Ela é aquilo que é a verdade bíblica. Não sei se vai dar para ver. Isso. Aqui todos não estão vendo, né? Vamos deixar assim, tá bom. Melhor. O Espírito Santo, o Filho, não é o Espírito Santo. Pai não é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai. Mas o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Essa é a verdade bíblica. Como isso acontece na realidade, nós muitas vezes não vamos compreender. Não vamos procurar entender e encaixar isso a uma lógica humana. Mas isso é o que a Bíblia coloca na Trindade. Três pessoas que não se confundem, têm suas próprias personalidades, têm suas próprias formas de atuação, existem eternamente, foram criadas em um tempo, lá atrás, subsistem desde o princípio, nós não sabemos quando, elas é o Deus, é o Alfa e Ômega. Aleluia, Jesus. Existiu sempre. Os três. Como isso acontece? Não sabemos. Mas por causa de uma doutrina de Trindade mal interpretada, é que surgem as principais heresias, como as incrédulos, os mormons, que acreditam que Jesus é o Filho realmente de Deus, e que Deus tem uma esposa. Olha que loucura. Exatamente porque não entendeu a doutrina da Trindade, é que encaixa na lógica humana. Ou você tem o Jeová e fala, não. O Espírito Santo não é uma pessoa da Trindade, não. O Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Deus manda e ele faz. E olha para você ver, eles ignoram essa verdade bíblica. Nós lemos aqui vários e vários versículos. Pode deixar essa imagem aí, que a gente está falando. Nós lemos vários e vários versículos que eles comprovam que cada um tem a sua personalidade. Lemos isso lá, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Lemos depois que, quando vem definir, fala, o Espírito Santo enviou o Filho, para que possa anunciar o ano aceitável do Senhor, as misericórdias, a graça do Senhor. Lemos depois falando, o Espírito é seu Filho, o que define que são mais de uma pessoa, não é somente uma única pessoa, mas ao mesmo tempo são o próprio Deus. Essa doutrina, meus irmãos, é muito profunda, mas nós precisamos entender o que é a doutrina da Trindade. Ainda nós vemos que a Trindade consiste nessas três pessoas que nós falamos. E os membros da Trindade são distintos uns dos outros. São diferentes em si. Sabemos que é um só Deus, não precisa abrir sua Bíblia, depois se quiser pode ver essa mensagem que vai estar gravada, em Deuteronômio 6,4, em Gálatas 3,20, em 1 Timóteo 2,5, esse 1 Timóteo 2,5 fala que não há nenhum homem ou pessoa que seja mediador a não ser Deus. Aleluia. Ele prova que é somente um único Deus que subsiste em três pessoas.
Cada membro da Trindade é o próprio Deus. Vemos isso em João 6:27, João 1:1, Colossenses 2:9, Atos 5:3 e 4 e 1 Coríntios 3:16. Isso se tem só alguns, são muitos outros versículos que comprovam isso. O que demonstra que cada membro da Trindade é o próprio Deus, subestabelecido em si mesmo, mas os três estão ao mesmo tempo atuando e sendo o próprio Deus. Mas um exemplo, este exemplo é uma coisa extremamente complexa e que nós temos que entender e falar: olha, Senhor, eu creio nessa verdade, mas eu não vou procurar entender. Que é a subordinação dentro da Trindade. Olha que interessante. Quando Jesus ele pega e está no Getsemane, ele fala assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele clama ao Pai. Vemos depois, quando ele vai falar sobre o Consolador, ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador. A ordem do próprio Deus. Como isso acontece? Não entendemos, não sabemos. Mas essa é uma verdade bíblica. Não sabemos como essa hierarquia pode ser que os três tenham essa mesma identidade. Eles têm essas três têm as suas próprias identidades, têm as suas próprias autonomias, características, mas sejam subordinados entre si. Na lógica humana, isso não encaixaria. Mas é uma verdade bíblica, é aquilo que nós temos como a Bíblia. Vemos ainda que as tarefas dos membros individuais da Trindade, cada um tem sua tarefa. Nós vamos ler isso daqui a pouquinho, Efésios 1. Mas olha que interessante, o Pai, ele planejou o universo. Está lá em 1 Coríntios 8:6, Apocalipse 4:11. Ele planejou a revelação divina, Apocalipse 1:1. A salvação, João 3:16, esse todo mundo conhece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é que planeja o plano redentório? Deus, enviando o seu Filho. Ele é esse planejador. E também as obras humanas de Jesus. Está lá em João 5:17 e 14:10. Ele planejou as obras de Jesus. Prova disso que Jesus pega e fala: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque as obras de Deus, o que ele ia sofrer, foi tudo planejado pelo Pai. Vemos ainda Jesus, o Filho. Ele cria e realiza a manutenção do universo. Está lá em 1 Coríntios 8:6, em João 1:3, Colossenses 1:16. Nós vemos João 1:13. Os irmãos que não se lembram, João 1:13 fala o seguinte. João 1:13 fala da seguinte forma. 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele aqui quem? A palavra é o próprio Jesus aqui manifesto. Observe que Ele sustenta o universo, Ele sustenta a salvação, Ele sustenta tudo isso. Ele é o executor do plano de Deus. E quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que aplica o plano e a execução de Cristo. Esse Espírito Santo de Deus, ele cria e faz a manutenção do universo. Lembra lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E o Espírito de Deus parava sobre a face das águas. Ele estava lá na criação, ele estava lá fazendo a manutenção dessa terra, do universo, cuidando. Vemos também a divina revelação lá em João 16, 12 a 15, 2 Pedro 1:21. A salvação também, ele é o aplicador da salvação. A Bíblia diz isso muito claramente lá em João 3,16. A Bíblia diz isso também em Tito 3,5. E os feitos de Deus, Isaías 61, acabamos de ler. O que Isaías 61 diz? E o Espírito do Senhor me enviou. Observe que ele aplica essas verdades bíblicas da salvação. Observe então, meus irmãos, que vemos aqui que são três pessoas distintas, com suas próprias personalidades, com suas próprias funções, mas todas dentro de um plano do próprio Deus, que os três ao mesmo tempo é Deus. É uma verdade que muitas vezes nós queremos compreender da lógica humana, mas nós não vamos conseguir entender. Precisamos entender e falar: Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio
Bíblia diz. Por mais que muitas vezes eu não compreenda na minha lógica humana, por mais que na minha lógica humana não faça sentido, isso é o que a Bíblia nos ensina sobre o que é a doutrina da Trindade. Por isso mesmo, meus irmãos, que alguns teólogos chamam aqui do mistério da Trindade. Exatamente porque muitos poucos eles entram em perguntas, e perguntas, e perguntas. E certas coisas da Bíblia, meus irmãos, nós precisamos chegar e falar assim: eu não sei. Porque o objetivo da Bíblia é nos revelar a salvação. O objetivo da Bíblia não é nos revelar como que será, como foi antes da Bíblia, o que aconteceu antes da Bíblia, o que aconteceu antes da criação. E nenhum objetivo é nos falar o que vai acontecer daqui a milênios e milênios e milênios, se haverá outras terras ou não. Todas as vezes que o ser humano ele busca essas interpretações, ele sempre vai cair em heresias. É natural. Sempre vai cair. Aqueles que creem falam assim: não, o Senhor tem outros planetas, aí tem outros deuses. É o que duas seitas professam. Exatamente pela má interpretação do que é a doutrina da Trindade, porque creem que Jesus, o Filho, foi criado. Se ele foi criado, então não haverá outro Jesus. Olha para você ver como teologias mal aplicadas criam heresias e doutrinas. E qual é o nosso papel como cristão? Combater esse tipo de doutrina. Saber falar na Bíblia aquilo que efetivamente cremos. Como que nós podemos viver uma vida inteira na igreja do Senhor Jesus, uma vida inteira, sem entendermos aquilo que o Senhor é, sem entendermos aquilo que nós acreditamos? Como que nós podemos viver e morrer sem saber quem é Deus, sem saber o que Ele faz e como Ele se manifesta para nós? Nós não podemos viver essa vida dessa forma. Não podemos viver a vida desse jeito. E Efésios capítulo 1 ele é muito claro sobre isso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Nós vemos aqui novamente, agora, para ficar claro esse plano. E se você tiver dúvida de como explicar a Trindade, abra sua Bíblia em Efésios 1 e explique para qualquer um. Olha o que diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Versículo 5. E nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si mesmo no amado. Vou parar aqui, daqui a pouco nós continuamos. Vemos no versículo 3 e no versículo 6, quem é o planejador do plano redentório? O próprio Deus. Observe que ele fala: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele está se referindo ao próprio Deus, esse planejador do plano sucessório, do plano redentório. Esse plano redentório ele fez para poder exatamente aplacar a sua ira. Nós lemos isso outras vezes em Romanos capítulo 3, que o nosso Deus exigia justiça, e ele entregou o seu próprio filho para que ele pudesse sacrificar esse sacrifício aceitável. Ele é este que planejou todo o plano para que nós pudéssemos ser salvos. Continuando no versículo 7, olha o que aqui diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que ele propusera
propusera em si mesmo. Observe aqui que Jesus é essa pessoa que está executando o plano redentório de Cristo, de Deus Pai. Cristo é essa pessoa que está executando aquilo que o Deus Pai planejou. E eu poderia entrar aqui na complexidade de Efésios capítulo 1. Você em sua casa pode ler Efésios capítulo 1, separando tópico por tópico, porque tem vários temas aqui que dariam sermões e mais sermões. Poderia falar aqui somente sobre essa parte aqui, que o Senhor fez para si mesmo, no qual subsiste em si mesmo. Ou seja, o próprio Deus escolheu esse plano para que pudesse ser executado. Como isso ocorre? A profundidade que isso ocorre, nós muitas vezes procuramos entender. E quando nós queremos entender e explicar com lógica humana, geralmente cometemos grandes heresias. Seja considerando doutrinas como Pelágio, que por exemplo fala que você coopera com Deus para a salvação. Não. Você não coopera com Deus para a salvação. Quem somos nós para cooperar com Deus para a salvação? Quando nós vemos aqui em Efésios capítulo 2, nós vemos que Deus ele fez sacrifício do Filho para agradar a si mesmo. É Deus que envia o Filho. É Deus que cuida dos nossos corações. É Ele que convence você do pecado, do juízo e da justiça. Nós aceitamos essa graça do Senhor Jesus. Nós derramamos os nossos corações a Ele, que tem todo o poder, que tem toda a glória e que subsiste eternamente. Glória a Deus. E Ele continua aqui no versículo 9: tendo feito conhecido entre nós o mistério da sua vontade, segundo a sua complacência, que propusera de si mesmo, que na dispensação da plenitude dos tempos, Ele possa reunir em todas as coisas em Cristo, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra nele, em quem também obtemos a herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Jesus executa exatamente a vontade do Deus Pai. Esse plano feito pelo Pai é executado através de Jesus Cristo. E ele fala o objetivo disso, versículo 12: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, os primeiros confiaram em Cristo. Versículo 13. E agora ele vem falando sobre o Espírito Santo de Deus. Olha aqui: em quem também vós confiastes, depois que confiastes a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, em quem depois disso crestes, fossem selados com o Espírito Santo da promessa. Observe que Efésios capítulo 1, ele vem descrevendo as três pessoas da Trindade: o Pai como esse planejador, o Filho como esse executor, e o Espírito Santo como aquele que aplica essa verdade bíblica, selando essa garantia. E ele continua no versículo 14: quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Essa herança, ela só é possível a continuidade dela através da aplicação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Sabemos disso muito claramente quando a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que convenço, não é a pastora Roberta, não é nenhum de nós. É uma atuação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Podemos orar, podemos clamar, podemos pedir a Deus para que Ele atinja os corações. Mas se o Senhor não abrir os corações, não abrir as mentes, não há nada que mais que possamos fazer além de orar e pregar. Essa atuação é do Espírito Santo de Deus. O que seria de nossa vida sem esse aplicador diário de nossas vidas? Nos momentos de maior aflição, é Ele que nos consola, é Ele que cuida de nós, é Ele que leva as nossas orações como gemidos inexprimíveis ao Deus Pai. Mas nada disso seria possível se o próprio Filho não tivesse revelado para que nós pudéssemos ter a plena redenção
sacrifício aceitável que Deus queria. Observe como os três são necessários. Não é possível a Bíblia se sustentar sem que os três subsistam em igual autonomia. Porque os três estão ao tempo todo atuando em nossos corações, atuando em nossas vidas, mas eles são o próprio Deus. Por isso mesmo, meus irmãos, que o próprio Jesus, quando ele vem falar, ele rebate de uma vez por todas isso, em Mateus capítulo 28, versículo 18, abra sua Bíblia, é o último versículo de hoje, Mateus 28, versículo 18, Mateus 28, versículo 18, assim diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou parar aqui, daqui a pouquinho nós vamos continuar. Observe, batismo, a fórmula batismal é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, o que nos mostra que os três são indivíduos separados, individuais, mas que são o próprio Deus. A recomendação bíblica do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos chegar à conclusão e nem negar de que são manifestações diferentes. Porque se fossem manifestações diferentes, ele não nos mandaria batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. São três pessoas diferentes, mas que são o próprio Deus. Pregando às nações, exatamente isso. Ide por todas as nações, batizando, ou seja, é um ensinamento. Nós temos que ensinar essa doutrina de que Pai, Filho e Espírito Santo. É uma obrigação nossa pregar esse evangelho do plano redentório, do plano daquele que cuida de nós, daquele que cuida de nossos corações. É o nosso dever anunciar muito mais do que só a Bíblia, mas anunciar a própria deidade, a própria figura do que é Deus. E no versículo 20 ele vem dizendo: ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco até o fim do mundo. Amém. E aqui, meus irmãos, acaba praticamente Mateus. Mateus acabou aqui. Mateus, ele acaba com essa orientação para nós ensinarmos a todas as nações e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Meus irmãos, a Bíblia, ela tem uma profundidade muito grande. Primeira coisa que nós vemos aqui, que muitas igrejas elas erram, nós vamos ver daqui a pouco nesse credo. Fulano de tal foi batizado no Espírito Santo de Deus. Ué, o batismo não valeu? Porque a gente acabou de ler aqui, né? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então todo mundo foi batizado no Espírito Santo quando passou pelas águas, né? Porque a gente foi batizado. Agora a manifestação do Espírito Santo na vida de cada um, aí é diferente. Aí pode ocorrer com línguas, pode ocorrer de chorando, pode ocorrer louvor, pode ocorrer você doando para alguém, você ajudando aqui na igreja, você pregando. Observe que é uma dualidade e uma possibilidade muito grande daquilo que muitas vezes é colocado. Volto a dizer, heresias são criadas por exatamente falta de leitura bíblica, falta de entendimento bíblico do que é a doutrina da Trindade. Aí você gera às vezes uma pessoa da Trindade que tem muito poder e outra que não tem poder. Ou uma que tem o todo poder, você pede só para ela, a outra não. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia coloca. As três são individuais. As três têm suas próprias personalidades. As três subsistem e sempre existiram. Mas eles são apenas um Deus. O único Deus que deve ser adorado. O único Deus que deve ser engrandecido. O único Deus que deve ser adorado.
Esta é uma verdade bíblica que nós precisamos compreender. Precisamos pregar aos quatro cantos exatamente isso. Precisamos pregar aos quatro cantos aquilo que o Senhor tem feito por nós, aquilo que o Senhor tem cuidado de nós. Precisamos entender, mas muitas vezes nós não queremos entender, queremos seguir do nosso jeito, da nossa forma, e preferimos ficar na superficialidade bíblica, no básico. Mas não é isso que a Bíblia acabou de dizer aqui em Mateus. Precisamos entender. O sentido de ler João 16, versículo 12, que ele vem falando sobre essa atuação do Espírito Santo. Nós vemos aqui sobre o plano da salvação através do Espírito Santo. João 16, versículo 12: eu ainda tenho muitas coisas a vos dizer, mas não vos poderei suportar agora. Exatamente porque se nem doutrinas como a Trindade nós às vezes entendemos e queremos entender, o que dirá de coisas mais avançadas, né? No entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas tudo que Ele ouvir, isso Ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vou-lo mostrará. Todas as coisas que o Pai tem são minhas, porquanto eu vos digo que Ele tomará o que é meu, e vou-lo mostrará. Aqui é essa mensagem do Consolador, que Ele virá, consolará, cuidará de nós. Ele vai nos revelar essas verdades, vai nos revelar aquilo que nós precisamos entender, aquilo que muitas vezes nós não compreendemos. Se nós temos essa dificuldade de entender o que é a Trindade, ore ao Senhor, busque ao Senhor, leia a palavra dele. Não existe outra forma de você entender a Trindade, a não ser através de uma leitura bíblica. Ler a Bíblia, buscar a Deus. Precisamos entender isso, porque senão nós não vamos conseguir cumprir Mateus 28. Ide por todas as nações, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para nós cumprirmos essa verdade bíblica, precisamos entender a profundidade daquilo que o Senhor é. Precisamos entender isso. Que nessa noite, eu sei que esse tema é muito complexo, é difícil, mas eu tinha a obrigação de trazê-lo aqui. Trazê-lo porque é uma verdade bíblica que eu não posso negar. É uma verdade bíblica que nós cremos como cristãos. Se você ainda não compreendeu, busque ler a Bíblia. Busque novamente ler as Escrituras, porque ela terá a resposta de tudo que nós precisamos. Vamos orar. Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu ensino. Obrigado pela Tua mensagem. Obrigado por nos ensinar a Sua verdade e a Sua manifestação. Obrigado por ter, ó Pai, planejado, Senhor, todo esse plano redentório. Obrigado por ter enviado o Teu Filho para executar esse plano redentório. E obrigado por enviar o Espírito Santo de Deus para que Ele pudesse ser aquele que aplica essa salvação em nossos corações. Preserve a nossa alma, preserve os nossos corações, para que possamos estar prontos e preparados no Senhor, para quando o Senhor voltar e buscar a sua igreja. Oramos ao Senhor para que possamos cada dia ser conhecedores do Senhor, procurar conhecer ao Senhor e entender a grandiosidade do que o Senhor é, em nome do Senhor Jesus.